Oi, pessoal. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da fidelidade em adaptações, porque realmente é um discurso que predomina quando as pessoas não estudam a área, e eu quero ajudar vocês a entender por que é preciso desmistificar isso daí. Bem, basicamente, são três as principais razões pelas quais a gente não vai tentar falar em fidelidade, tá? A primeira é a seguinte: fiel a quê? Como assim? Como que a adaptação vai ser fiel a alguma coisa se a leitura literária é aberta a interpretações que vão variar de pessoa para pessoa, de momento para momento, de contexto para contexto? Eu mesma posso ter uma interpretação hoje de uma obra que 10 anos atrás eu tive outra interpretação. Então, como que a obra é adaptada, como que o filme daquele material literário vai ser fiel, né? Fiel a quê? A uma interpretação que não é singular, que não é fechada, que não está cristalizada no tempo e no espaço. Então, esse é um dos motivos pelos quais é impossível falar em fidelidade. A sua interpretação não é igual à minha, e a sua interpretação hoje pode ser diferente da que você mesmo já teve em outra ocasião. E quando eu falo interpretação, pode ser, por exemplo, simplesmente a sua leitura de um personagem, a sua recepção, o seu entendimento de um personagem, ou da obra como um todo, ou a sua própria reação a algo que é problematizado, que você não tinha nem pensado que era problematizado, que você não tinha nem enxergado numa leitura anterior. Então não dá para ser fiel, certo? Agora, outra questão envolvida nessa conversa aí é o seguinte: a gente comentou no vídeo anterior sobre a autonomia, né? Sobre a criatividade que está envolvida no processo da criação de uma adaptação. O que acontece? Não tem o cinema que está adaptando da literatura, não tem o compromisso de contar a mesma história. Por motivo de necessidade, por motivo de interesse, por motivos variados, a adaptação pode modificar aquela história. Ela pode modificar num grau menor, no sentido de enredo, de um enredo bastante semelhante. Ela pode modificar num grau muito maior, né? Então ela pode fazer algo que vai ficar realmente mais num campo de transpor de um meio para outro, ou então pode realmente se apropriar de alguma coisa e criar um produto completamente diferente que até mal lembre que tem uma relação com uma obra anterior. Quem fala muito sobre essa distinção é a Julie Sanders, que ela fala em adaptation and appropriation. Esse é o nome da obra dela. Então tem a adaptação e tem a apropriação. A apropriação tendo um distanciamento muito maior, né? Uma falta de semelhança, digamos assim, muito maior entre as duas obras. Então, o cinema não tem o compromisso de te contar a mesma história. Tem toda essa autonomia, toda essa criatividade, esse potencial criativo, as necessidades mesmo também podem ser diversas. Um certo romance pode estar sendo recontado, adaptado no cinema em um contexto que seja necessário enfatizar problemáticas que talvez não eram tão relevantes no contexto da escrita da obra inicial. Então tudo isso está em jogo. E aí o terceiro grande motivo pelo qual a gente não deve focar na fidelidade da adaptação é a própria questão midiática. E aqui que está a nossa disciplina, né? Veja, você lê o texto e você tem a linguagem da literatura, você tem as formas da literatura operar na página do livro. E aí você vê o filme e você tem outros elementos. Você não tem apenas linguagem. Você tem essa linguagem com tom de voz, com pausa, com sotaque, com uma série de coisas que você realmente está vendo ali acontecer na sua frente. Você tem o jogo de luz, você tem a trilha sonora, você tem as transições de cena, a edição, a montagem, um monte de coisa que você só imagina quando está lendo a obra literária e você vê potencializado aqui no filme. Então, as especificidades midiáticas impossibilitam que você realmente conte a mesma história. Né? Ela pode ser muito parecida e ela pode ser muito diferente. Mas mesmo quando ela é muito parecida, tem elementos que são particulares do cinema e não estão na literatura que vão gerar algum tipo de significado
maior ou menor, mas vão estar ali operando na construção de significados também. Então, não tem como você ser completamente fiel, né? Não tem como você ter essa pretensão. Você vai, sim, gerar significados novos, mesmo que você não queira. A obra adaptada gera outras possibilidades, porque a gente está falando de uma outra mídia. Então, basicamente, essas são as questões principais para a gente pensar nessa relação entre as duas obras, tá? Você vai ser fiel a quê? Isso é uma coisa impossível se a obra é aberta, se as interpretações não estão fechadas no tempo. A autonomia e a criatividade da obra que não tem o compromisso de contar a mesma história e a própria questão midiática, né? A plataforma em que está sendo contada essa história muda, então os significados também vão necessariamente mudar. E aí isso nos encaminha para os vídeos que vêm a seguir, que justamente vão focar nessa especificidade midiática. Quais são os elementos do cinema, como que eles geram significado, como que isso tudo funciona. Ok? Então, vamos lá. Tem mais pela frente.